que vamos receber aqui no Plantão Especial uma convidada. São Paulo decretou um mega feriadão que vai durar 6 dias. Esse mega feriadão trouxe o feriado de Corpus Christi para hoje, 20 de maio, e da Consciência Negra para amanhã, quinta-feira. No entanto, muitos serviços seguirão operando nesse período. Para saber, então, sobre os direitos e deveres de quem tem que trabalhar nesses dias, a gente conversa agora com a doutora Cláudia Abdul Ahad, advogada trabalhista. Doutora, bom dia ou boa tarde já. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Tudo bom, Adriana? Tudo bem, espero que por aí também, na medida do possível. Então, vamos tentar ajudar quem está trabalhando agora nesses feriados falsos, antecipados. Quais preocupações essa pessoa que está trabalhando agora tem que ter? Então, eu acho que o mais importante é que não é proibido o trabalho em feriado, tá bom? Os empregados podem trabalhar, sim, no feriado, só que o feriado tem que ser pago em dobro pelo empregador, desde que não haja uma compensação desse dia trabalhado no feriado. Então não é um lockdown, não existe uma proibição do trabalho no feriado, como existiu em outros países, que você era proibido de sair na rua, proibido de sair para trabalhar. Não é essa a determinação do decreto municipal. Agora, o trabalho então, né, doutora? Boa tarde. Esse trabalho é autorizado? Tudo bem. Trabalho é autorizado, o empregador tem direito a exigir a presença do funcionário, mas ele precisa pagar mais por isso, como paga em qualquer outro feriado, né? No dia em que é no feriado, o dia é pago de forma dobrada, né? Ou tem um acréscimo ali, mas acho que é de 100%, né? É o dobro. No caso, com a pandemia, algumas leis trabalhistas mudaram, né? Houve uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro com uma série de mudanças trabalhistas. Essa medida provisória também provocou alguma mudança em relação ao pagamento do feriado, doutora? Não existe mudança para o pagamento do feriado, Vitor. Segue a regra normal da CLT. Então, ou você paga em dobro ou você compensa em outro dia. Certo. Segue igual. Tá. E a pessoa que, por exemplo, vamos levantar esse caso, está trabalhando no dia de hoje feriado e aí acabou sendo demitida antes de chegar a data do feriado lá na frente, então, que aconteceu uma compensação, como ela deve agir? Ela tem que cobrar do empregador o pagamento desse dia em dobro. Então, ela tem direito, mas ela pode folgar agora também. Então, não existe uma obrigatoriedade dessa folga ser no próximo feriado. Ela pode folgar em algum dia da semana, por exemplo. Então, trabalhou agora esses dias que foram tidos como feriado e tiveram folgas compensatórias no decorrer das semanas, das próximas semanas. Não tem problema nenhum, não tem uma regra que diz quando devem ser essas folgas compensatórias. Só que elas devem existir. Ou seja, essas folgas não expiram, né? O trabalhador pode exigir a qualquer momento. Isso, a qualquer momento. Provavelmente o empregador vai fazer um calendário para essas folgas, né? Para o serviço continuar funcionando e o empregado vai ter essas folgas, esses dias de folga dele. Mas quem vai decidir, doutora, se há o pagamento do dia trabalhado ou se a compensação será uma folga? Essa decisão é do empregador? O empregador é que vai definir se vai pagar o feriado ou se vai dar uma folga lá na frente? Ou o empregado também tem voz nessa escolha? Essa decisão é uma decisão do empregador. É como, para a gente fazer uma analogia, como férias. Então, quem decide a escala de férias da empresa é o empregador. É claro que o empregado sempre pode negociar e tudo, mas é uma decisão do empregador para a escala, para o trabalho continuar funcionando. A senhora vê esse sistema empregado agora nesse momento como vantajoso ou desvantajoso para o trabalhador, ou ele tem dos dois pontos um pouco? Olha, Adriana, eu vou te falar que pela minha experiência com os clientes que eu atendo no escritório, eu vi que teve uma insatisfação pelos empregados e também pela minha equipe de trabalho, né? Teve uma insatisfação dos empregadores e dos empregados. Eu só espero que esse decreto cumpra a finalidade, que é diminuir a pandemia, né? Então a finalidade dele foi dizer que aos sábados e domingos tinham mais isolamento. Então eles pretendem que, com essa decretação de feriado, as pessoas fiquem mais em casa. Mas eu acho que não agradou nem empregado nem empregador, porque o empregado preferia ter o feriado normal lá na frente, né? Claro. Esperando que a pandemia já tivesse acabado e que ele pudesse usufruir da folga dele. E o empregador teve que fazer toda uma escala diferente, eventualmente alguns empregadores vão pagar esses dias em dobro e vão gastar mais dinheiro. Então eu não vi, empregado e empregador, pela minha experiência, não ficaram felizes com esse mega feriado.
Ô doutora, e qual é a regra exatamente para o feriado? A gente está dizendo aqui da compensação de horas, qual é o cálculo então? É 100% mesmo? Ou seja, quem trabalhou 8 horas receberia o equivalente a 16 horas ou ganha mais 8 de folga, é isso? Como é que é esse cálculo? Detalha pra gente. Quem trabalha 8 horas e se não tiver folga compensatória, eventualmente a empresa não consegue fazer uma escala para deixar a pessoa ter a folga, ele recebe como por 2 dias, então é um adicional, recebe o dobro. 8 horas, se trabalhou 8 horas, recebe 16. E a folga é um dia só, então a folga compensatória é de um dia só. Então trabalhou no feriado, tem um dia de folga aí na semana. Certíssimo. Agora, esses feriados lá na frente, então, conforme a senhora falou, vão funcionar como dias úteis, normais. O feriado, então, já está acontecendo nesse momento, mesmo que ninguém possa exatamente passear ou se divertir nesse período, mas lá na frente, a data compensatória do feriado não vai acontecer, não vai existir, vai se tornar um dia útil lá na frente, esse feriado. É exatamente essa leitura. Tá. No dia do feriado lá na frente, no Corpus Christi e no 20 de novembro, o empregado trabalha como se fosse um dia normal, sem receber nenhum adicional. Isso é interessante para as empresas que estão com atividade parada agora, né? Então, isso foi bom para as empresas que estão com atividade parada agora, porque elas podem ter esses dias de trabalho dos empregados lá na frente sem pagar o dobro. Sim, ô doutora, simulando... também, né? Oi, Adriana, acho que eu te cortei. Desculpa, Brown, só uma observação, que algumas pequenas empresas que vêm passando por dificuldades também podem acabar vendo como uma vantagem esse sistema de agora, né? Sim. Ô, doutora, deixa eu simular aqui um outro cenário com a senhora. Se o funcionário, por exemplo, se recusar a trabalhar, a empresa decidiu que não vai pagar exatamente o dia do feriado, vai oferecer uma folga, mas o funcionário pode se recusar a isso, pode não aceitar essa condição? Vitor, a gente sempre pode negociar, a gente sempre pode, né, tentar negociar, barganhar, expor seus motivos, mas quem dita as regras da empresa é o empregador. Eu acho que o empregado tem voz ativa, sempre pode abrir para um diálogo, mas quem determina a jornada assim é o empregador. E também, né, essa questão da decretação do feriado nem é uma imposição do empregador, né? É uma imposição em virtude da pandemia. Então, eu acho que os dois têm que ser flexíveis aí, porque a gente está vivendo um momento muito delicado, né? Um momento que a gente está realmente se adaptando às coisas que estão acontecendo, às novas regras. A gente está vendo que a gente tem mudança toda semana aí, novidade direta, muita novidade, né? Então, eu acho que é um momento para se adaptar. O empregado e o empregador têm que se adaptar. Até porque tiveram pouquíssimos dias para se adaptar, né? Então, a decretação do feriado foi muito perto do feriado. Então, foi, exatamente. Fica complicado, né? Muitas mudanças com pouco tempo para entender, e por isso a gente conta com convidados, com esclarecimentos como o da senhora, bastante importantes. A gente conversou com a doutora Cláudia Abdul Ahad, advogada trabalhista. Obrigada, então, pela participação e por nos ajudar a entender melhor todo esse sistema diante da justiça. Obrigada a vocês, boa tarde. Boa tarde, boa quarta-feira.